Rodrigo, obrigada pela tua disponibilidade para conversar com a gente aqui da Egon Zehnder sobre diversidade. Acho que para a gente começar esse papo, primeiro conta para a gente como é que você vê diversidade de uma forma ampla e por que é importante ter diversidade nos conselhos de administração. Eu acho que a gente não pode ver a diversidade como algo que é uma entrega da empresa para a sociedade. É uma entrega da sociedade para a empresa. As empresas crescem quando são mais diversas. E acho que quando a gente consegue legitimamente mudar esse mindset de que não é algo que você está fazendo porque a empresa quer ser melhor ou ser percebida como melhor, mas sim ela entende que tem valor ser mais diversa, aí a busca pela diversidade fica muito mais concreta, porque você está buscando melhorar a tua empresa. Quero ter conselheiros mais diversos, isso vai permitir que eu entenda melhor a sociedade, entenda melhor os desafios da empresa e consiga se posicionar melhor frente a esses desafios. O que você faz para fomentar a diversidade onde você está? Acho que o primeiro passo que todos têm que fazer é o processo de letramento. Acho que é se educar. A gente tem que fazer um processo quase de alfabetização do ponto de vista de diversidade. O que eu tento fazer nos conselhos, Angela, é simplesmente matricular essa discussão dentro dos conselhos. Ninguém vai deixar de discutir no conselho resultados financeiros. Ninguém vai deixar de discutir no conselho o problema que a empresa se propõe a resolver, ou a missão da empresa. Mas a diversidade pode passar despercebida. Então, acho que é papel dos conselheiros levantar esse tema para que ele seja discutido com profundidade. E cada empresa vai encontrar o seu caminho. Tem empresas que vão buscar, primeiro, resolver a questão da diversidade nos próprios conselhos, para depois o conselho ser o estimulador para que a diretoria executiva implemente práticas diversas e inclusivas dentro da organização. Tem conselhos que, independentemente de estarem diversos, vão pressionar ou incentivar para que as diretorias executivas implementem práticas diversas e inclusivas dentro da sua diretoria. Cada empresa vai buscar o seu caminho. E você aí nessa tua trajetória, tanto de empresas aí dentro do universo Cogna, quanto nas outras em que você participa, você tem visto uma evolução do tema diversidade aí nos conselhos, não só em relação à diversidade de gênero, quanto outros tipos de diversidade? Olha, a minha percepção é que está evoluindo, mas tem muito para evoluir ainda. Eu acho que a composição dos conselhos é um bom caminho para desenvolver, porque você vai ter essa discussão muito mais presente quando você tem um conselho diverso. Então eu tenho visto melhorias, só para você ter uma ideia, hoje na Cogna nós temos 60% dos nossos conselheiros de algum grupo minorizado, mulheres, pessoas negras ou comunidade LGBTQIA+. A nossa meta era 33%, a gente não se ateve à meta e hoje tem 60%. Dos conselheiros. Então, obviamente, é um conselho que vai defender causas de diversidade porque o próprio conselho é diverso. Então, eu tenho percebido uma preocupação muito maior de chairmans na composição do seu conselho. Acho que a mensagem é não percam as oportunidades de, nas renovações de mandatos, trazerem pessoas que componham esse quadro diverso nos conselhos de administração, porque essa oportunidade só vem de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos. Obviamente, a gente tem que tratar diferentes de forma diferente para garantir isonomia. Isso não significa abaixar a barra ou deixar de se preocupar com o mérito. Isso significa entender o que é sucesso e o que é qualidade para cada agente que você quer, por exemplo, contratar. Então, quando você coloca que a única métrica de sucesso para uma contratação é a faculdade que ele se formou, ou a nota que ele teve na faculdade, ou a nota num teste, você está dizendo que aquelas competências técnicas são a única coisa que importa para o processo de contratação. Agora, se você faz um processo de contratação meritocrático, onde as competências técnicas têm um determinado peso e importância, mas a vivência e a experiência de vida têm um outro determinado peso e importância, e os desafios que foram superados pela pessoa também contam, porque falam sobre a capacidade que essa pessoa tem de se adaptar, aí você começa a equilibrar o jogo. Então, você começa a equilibrar o jogo, então você tem que se perguntar, o que você realmente quer na tua organização? E o segundo ponto é, a sociedade não vai mudar se a gente não tiver intencionalidade. Tem que ter intencionalidade para resolver esse problema. Os processos de seleção de candidatos devem ser intencionalmente estruturados para que se contrate mais pessoas negras. Senão você vai replicar todo o status quo. Por exemplo, se você quer aumentar a quantidade de pessoas negras nas posições de gerente e diretoria, você pode ter uma regra que pelo menos 60% dos currículos analisados para aquela posição necessariamente precisam ser de pessoas negras. Isso não significa que você está dizendo para o líder que ele precisa contratar uma pessoa negra, mas ele vai ter a opção e a oportunidade de avaliar vários currículos de pessoas negras. Então, isso é intencionalidade. Eu acho que realmente a representatividade tem evoluído, né?
mas a representatividade no conselho, na composição, não necessariamente significa que essas pessoas estão incluídas e que têm voz ativa nesses fóruns, né? O que você acha que dá para fazer para que essas pessoas realmente se sintam à vontade de uma vez estando presente aí nesses grupos, falarem, né, e expressarem suas opiniões? A gente também tem que exigir dessas pessoas que vieram de grupos minorizados que elas se exponham nos conselhos de administração. Eu entendo que na sociedade em geral é difícil que determinados grupos minorizados tenham voz ativa. Mas num conselho de administração, alguém que já venceu todas as etapas e foi convidado para um conselho de administração, num grupo pequeno, seleto, geralmente qualificado, essas pessoas vão ter voz, vão ter espaço e absolutamente elas têm lugar de fala para defender as causas dela. Então a primeira coisa é estimular para que essas pessoas realmente se posicionem. E o segundo ponto é estimular os chairmans que garantam espaço para que essas vozes sejam ouvidas. E a gente só vai conseguir isso quando os temas que elas estão provocando forem percebidos como importantes pelo grupo. A partir do momento que aquele grupo entende que é importante ter 50% de mulheres em posições de liderança, o tema 50% de mulheres em posição de liderança vai ter espaço no conselho de administração. É uma mudança cultural no final do dia. Então, eu acho que os chairmans têm um papel importante, primeiro de estimular a presença de pessoas de grupos minorizados dentro do conselho de administração. Acho que os chairmans também têm um papel importante de estimular o processo de letramento dos conselhos de administração. Então, ninguém nasce sabendo. E esse letramento ele é feito com palestras, com convites para pessoas virem conversar no conselho de administração. Ele é feito com a participação de membros em eventos ou fóruns. Né? Tem o fórum de presidentes de empresas que defendem as causas LGBTQIA+, no Brasil, tem o fórum tem vários fóruns que defendem as questões raciais. Então existem muitas formas de letrar os conselheiros do Conselho de Administração. E é interessante, porque é um processo de empoderamento. Quanto mais informação você dá, mais empoderadas as pessoas ficam e mais ativas elas ficam no Conselho de Administração. Então é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. E acho que os chairmans têm um papel fundamental de estimular que isso aconteça.